Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Graça e paz, meus irmãos. Vamos a mais um estudo de hoje. Hoje vamos estudar João capítulo 1, versículo 17. Vamos orar para poder abrir a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado Cristo Jesus, pedimos, Senhor, que o Senhor derrame o Teu Espírito no nosso coração, no coração de cada pessoa, Pai, que vai ouvir a Tua palavra, Senhor. Possa derramar bênçãos em cada coração, Pai. E que toda palavra que vem dos céus possa criar raiz nos corações. E a que vem do homem, Pai, o Senhor não deixe que crie raiz. Abra os nossos olhos e os nossos ouvidos. Em nome de Jesus te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Irmãos, muitas pessoas pegam a lei e misturam a lei de Deus com a lei de Moisés. Tem diferença? Tem bastante diferença. A diferença, nós vamos ver aqui, básica entre elas, é que a lei de Deus foi dada por Deus, escrita pelo dedo de Deus. São os 10 mandamentos, escritos na tábua de pedra. E a lei de Moisés foi escrita num livro, são 613 mandamentos. E foi colocado ao lado da arca. Tá? Vamos ver isso agora no que está escrito. Êxodo 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Veja que interessante. As 2 tábuas de pedra foram escritas pelo próprio Deus, pelo dedo de Deus. Tá? Não foi escrito por Moisés. Foi escrito por Deus. Essa foi escrita na tábua de pedra, significando que nunca passaria pedra na eternidade. E também a rocha representa Jesus. Lembrando que a lei de Deus é o seu caráter. Tá? Uma hora mais para frente nós vamos estudar sobre isso. E essa lei nunca vai ser mudada. Veja bem, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, Jesus nos diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Veja, até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou um jota jamais passará da lei. A terra não vai passar, porque ela vai ser reconstruída. Porém o céu não vai passar nunca também, que é eterno. Então, até que passe o céu, nenhum tio vai ser mudado da lei. A lei não foi abolida, tá bem? E a lei de Moisés? Olha que interessante, a lei de Moisés está lá em Deuteronômios 31, 24 a 26. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então veja,
essa lei de Moisés, os 613 mandamentos, foi escrita por Moisés no livro, foi colocada ao lado da arca. Quanto à lei de Deus, foi escrita pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, e foi colocada dentro da arca. Muitas pessoas confundem. Nós chamamos a lei de Deus de lei moral e a lei de Moisés de lei cerimonial. Então, a lei moral, que é a lei de Deus, nunca passará. Porém, a lei de Moisés, mudando o sacerdote, obrigatoriamente se muda a lei. Como assim? Isso nos diz Hebreus, capítulo 7, versículo 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Veja, antigamente, na época de Moisés, até a morte de Jesus, era o sacerdócio da tribo de Levi. Porém, quando Jesus morre, e ascende ao céu e é ungido sumo sacerdote, o véu do santuário se rasga de alto para baixo, fazendo assim que aquela lei, aquele sacerdócio, aquela ordem de sacerdócio terminava ali. E por quê? Porque agora o sumo sacerdote do verdadeiro santuário feito por Deus lá no céu, ele ia assumir. E ele assumindo agora, muda-se o sacerdócio, a ordem dele, que agora é da ordem de Melquisedeque. Até Jesus morrer, era da ordem dos levitas. Depois que Jesus morre, aí é da ordem de Melquisedeque. Então a lei de Moisés pode ser mudada como foi. Tá? Veja que em Hebreus 7,12 fala, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. É necessário que se faça. Tá bem? E a segunda parte do versículo, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Veja, hoje todo mundo sabemos que nós estamos na graça, mas desde quando? Desde que Jesus padeceu na cruz? Não. Desde o Éden nós estamos na graça. Tá certo? Quando Adão pecou, o que aconteceu? Ele se vestiu com folha de figueira. Aí o que Deus fez? Quando procurou Adão e não achou. Viu que o Adão ficou destituído da glória, E em Gênesis 3, capítulo 21, nos diz o seguinte: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Túnicas de peles, de que pele? Pele de carneiro, pele de cordeiro. Aqui não fala que é pele de cordeiro. Mas por que nós sabemos que é pele de cordeiro? Porque o cordeiro representava Jesus, o cordeiro que ia morrer pelos pecados do mundo. Tá certo? Tanto é que em João aqui vai estar falando do cordeiro, no prosseguimento, com o João Batista. Então veja, a pele de cordeiro representa a justiça de Cristo sendo colocada sobre Adão. Então desde que o homem pecou até a volta de Jesus, nós estamos no Rei da Graça. Por que os hebreus tinham que matar o cordeiro? Porque ele representava Jesus. Então, fazendo o sacrifício de cordeiro, era para ele ter uma ideia de que vinha uma pessoa, um homem, filho de Deus e do homem, que um dia morreria por eles e representaria aquele cordeiro ali. A diferença entre eles e nós é que eles criam no Jesus que viria, no Salvador que viria. Nós cremos no Salvador que já veio. Então para eles era necessário ter um cordeiro, para eles saber o que é representar aquilo lá na cruz. Mas nós já vimos na cruz. Então, por isso que uma vez por todas, Jesus deu do seu sangue. E aí cessou o ritual do santuário, quando o véu se rasga de cima a baixo. Tá bem? E só a nível de curiosidade, em Hebreus capítulo 4, versículo 16, nos diz assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de que ajudamos em tempo oportuno.
Veja, quando em Hebreus 4:16 fala do trono da graça, se tem um trono é porque tem um reino, tá? Porque não tem porque ter um trono se não tem um reino, tá certo? Então o trono da graça representa o reino da graça, que é desde que Adão pecou, tá certo? Até a volta de Jesus. Mas por que até a volta de Jesus? Porque quando Jesus voltar, vai se assentar outro trono. Isso nos diz lá em Mateus, versículo 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará o trono da glória. Só quando Jesus voltar para buscar os seus salvos, que aí vai ser assentado o trono da glória. Aí ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vai estabelecer o seu trono de glória. Até lá, até a volta de Jesus, né, ou até pelo menos o fechamento da porta da graça, estamos no reino da graça. Amém? O Senhor esteja conosco.